Na aula passada, nós estudamos o condicional do presente do verbo être, que é o nosso verbo ser estar. Hoje nós vamos aprender o verbo avoir, que é o nosso verbo ter, a forma afirmativa, o condicional do presente, que é o pretérito futuro. Eu teria, tu terias, vós tereis, ok? Tudo com ia. Aqui eu já coloquei o radical do verbo no futuro, que é do verbo avoir no futuro. Coloquei um apóstrofe, porque eu já expliquei que duas vogais não se casam, a gente subtrai uma e substitui por apóstrofe. Agora aqui nós vamos colocar les terminaisons à la forme affirmative do conditionnel du présent. J'aurais, AIS, tu aurais, AIS. Il aurait, AIT. Elle aurait, AIT. On aurait, AIT. Já expliquei que o on é o nosso no simplificado. Teremos, né? A gente tira o nós e fica só o verbo simplificado. Teremos. Teríamos, né? Teríamos. J'aurais, tu aurais, il aurait. Elle aurait, on aurait. Lembrando que a fonética é ré, como se fosse do, ré, mi, fá, ok? Aurait, tu aurais, il aurait, elle aurait. Eu fiz uma liaison aqui. E por que no sujeito ela eu deixo as duas vogais juntas? Porque em francês é apenas no je que eles colocam... suprime uma vogal e coloca ela apóstrofe. Agora no sujeito é elle, não, ok? Apenas no je, no eu. J'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, on aurait, o singulier e o pluriel. O pluriel é a mesma coisa, o radical do verbo no futuro, e agora falta só as terminaisões do conditionnel do présent. Nous aurions, I-E-N-S. Vous auriez, I-E-Z. Ils auront, A-E-O-N-T. Ils auraient, ok? Pardon, ils auraient, elles auraient, A-I-O-N-T. Ok? Então, nous aurions, lembrando que eu fiz uma liaison entre a consoante e uma vogal que tem som de Z, ok? O S tem som de Z, então vai ficar nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient, ok? Pegaram? Vamos conjugar o verbo por completo. J'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, on aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient. Essa é a forma afirmativa do verbo avoir, o singulier e o pluriel. Agora nós vamos ver a forma de négation. A forma de négation, já expliquei para vocês, esqueci o... A forma de négation, já expliquei para vocês que não e pas é negação, ok? Então, eu suprimi, deletei uma vogal e vou colocar o verbo conjugado. Aqui tá o sujeito. Non, plus verbo conjugado, plus pas. Essa é a forma do negativo, ok? Je n'aurais pas, tu n'aurais pas, il n'aurait été pas, elle n'aurait été pas, on n'aurait pas, ok? Je n'aurais pas, tu n'aurais pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas, on n'aurait pas.
conjugamos a la forma o singulier, agora nós vamos conjugar a la forma o pluriel. Aqui eu já coloquei nous n'aurions pas, sujeito, plus nom, plus verbo conjugado, plus pas. Nous n'aurions pas, vous n'auriez pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas. Lembrando que a fonética por il, elle, o pluriel tanto para o singulier é a mesma, tá? E as últimas consoantes e vogais não são pronunciadas em francês, então a fonética vai ficar como se fosse no singulier. Il n'aurait pas, elle n'aurait pas. Nous n'aurions pas, vous n'auriez pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas. Nós conjugamos aqui les sujeitos o pluriel, ok? Les sujets au pluriel. Então, o verbo é je n'aurais pas, tu n'aurais pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas, on n'aurait pas. Nous n'aurions pas, vous n'auriez pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas. Essa é a forma negativa do verbo avoir, que é o nosso verbo ter, o condicional do présent. Eu não teria, você não teria. O não e pas já expliquei que é como se fosse o nosso não duas vezes, ok? Mas como não existe em francês, tem que se conjugar a forma negativa desse jeito. Colocando não e pas para poder conjugar o verbo à la négation. Je n'aurais pas, tu n'aurais pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas, on n'aurait pas. Nous n'aurions pas, vous n'auriez pas, il n'aurait pas, elle n'aurait pas. Ici, on va conjuguer à la forme interrogative. Nós vamos conjugar agora a la forma interrogative. Eu já expliquei para vocês, para conjugar a la interrogativa é o mesmo processo em português. Primeiro o verbo, depois o sujeito do verbo e o ponto de interrogação. Aurais-je, aurais-tu, aurait-il, lembrando que o TI a gente faz liaison de uma consoante com uma vogal, como se o il tivesse escrito aurait-il tudo junto, ok? Tudo ensemble. Aurait-elle, aurait-on. Mais uma vez, aurais-je, aurais-tu, aurait-il, aurait-elle, aurait-on. Então, conjugamos aqui a la forma interrogativa o singulier. Agora, nós vamos conjugar a la forma interrogativa o pluriel. Aqui eu já coloquei o verbo e o sujeito conjugado e vamos agora conjugar. Aurions-nous, auriez-vous, aurait-il, aurait-elle, aurions-nous, auriez-vous, aurait-il, aurait-elle. Então, essa é a forma interrogativa, o pluriel do condicional présent, o verbo avoir, que é o nosso verbo ter. E ficamos por aqui. Então, chegamos mais um fim de um verbo, o condicional do présent.